Glória a Deus. Vou morar no céu. Lá tem Taco Bell. Aleluia. Glória a Deus. Como é que é? Tem gente me olhando com ira agora. Que é isso, querido? Calma. Também gosta de comida autêntica hispana. Amém, queridos? Vai lá no céu. Aqui já tem essas coisas boas. Lá no céu vai ser daí para cima. Amém, queridos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. A gente estava compartilhando de manhã com os irmãos nós temos agora cultos multiculturais, amém? Às vezes a gente está pregando em português, mas às vezes a gente vai estar pregando em inglês, espanhol. De manhã pregamos em espanhol. Às vezes tem o nosso irmão John pregando em inglês. É uma bênção, queridos. Você nunca sabe qual vai ser o dia da sua bênção, então vem em todos os cultos. Amém, queridos? E quem está feliz que o verão chegou, amém? Glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Alguns de nós, o inverno estava tão longo que a gente até esqueceu que existia verão. Eu estou aproveitando o verão, eu estou andando na van, eu abro a janela do carro, né? E aquele vento entra, aí eu coloco meus cabelos esvoaçando o vento. É uma benção, querido. Sente aquela alegria. Glória a Deus, querido. E já saiu a escala desse mês. Se você está acostumado, todos já receberam a escala, quero crer. E temos muitas coisas para fazer, amém, queridos? E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. E vamos ler alguns textos. E o primeiro está em Josué. Josué, capítulo 10. Fui muito abençoado por esse momento de louvor aqui. Estava muito tremendo o mover do Espírito Santo aqui. Tem estado, queridos. De manhã a gente estava aqui numa atmosfera linda, né? De contrição, de amor a Deus. Na sexta tinha uns irmãos aqui que vieram para estar aprendendo mais sobre, sábado, sobre o ministério de música. E Deus vai começar a usar pessoas aqui, amém, queridos? Mais e mais. Isso, era isso. Tivemos um car wash no sábado, queridos, foi uma bênção. Car wash gospel, né? Car wash gospel. Tinha música cristã, começou tudo com o Wesley e o meu filho. Aí começou a chegar gente para ajudar, foi uma festa isso aqui. E foi uma bênção e conseguimos levantar uma quantia boa para em prol desse lugar, desse templo, queridos. Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir pagar em dia, em nome de Jesus, queridos. Amém? Obrigado pela vida desses irmãos que ajudaram, todos vocês. Irmã Maria está aqui, Magda, o Fernando veio, ajudou. Tivemos vários irmãos que ajudaram. O Jair até chegou aqui, depois chegou o Diego, a família. Foi uma bênção, queridos. E várias pessoas receberam um folheto da igreja. Inclusive um senhor hispano falou que pretende voltar na quarta-feira. Vamos estar orando, queridos. Também continuamos orando pela vida da irmã Millie, né? Teve um livramento, a gente esteve falando com ela tinha um problema de saúde já desde criança e por uma razão ou outra não vinha tratando, e quando ela passou mal, podia ter sido algo bem pior, mas Deus a poupou, glória a Deus, queridos. E hoje ela está muito bem, já está no hospital, está se recuperando. Tivemos alguns irmãos visitando-a, e você que tem um telefone dela, dá uma ligada para ela, vai alegrar o coração. Se puder estar presente de alguma forma lá no hospital, dando uma palavra de ânimo para ela. Ela ficou muito contente com a nossa visita, com a visita dos irmãos que têm visitado. Temos irmãos que estão até ajudando-a com outras tarefas que ela não podia estar fazendo. Glória a Deus, queridos. Cada um na igreja fazendo a sua parte, a gente chega lá, amém? Em Josué capítulo 10, nós vamos ler esse texto, Josué capítulo 10. Eu vou ser breve nessa noite, eu quero crer. Já preguei de manhã, foi uma bênção. E vamos ministrar uma palavra agora nesse momento, que está em Josué capítulo 10. Todos abriram? A partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te glorificamos, ó Pai. Te entregamos esta noite, Pai. Te agradecemos pelo louvor, Pai, pelo testemunho, Senhor. Te agradecemos por tudo que temos vivido, Pai, esse momento de sacrifício, Senhor. E agora te pedimos que fale através da Tua palavra conosco, Senhor. Usa-me, Senhor. Que eu possa ser um canal, Senhor Deus, livre e desimpedido nas Tuas mãos, Senhor. Deus, que levamos nossas mentes cativas, Senhor. Todo espírito de distração e sonolência, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, toda ansiedade agora, nós lançamos diante dos Teus pés, Senhor. Porque Tu tem cuidado de nós. Toma esse culto, Senhor. E seja glorificado em tudo que fizermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você lembra da história de Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Alguém lembra de Moisés? Amém. 2, 3, 10 pessoas. Quem lembra da Bíblia? Amém. Glória a Jesus. Moisés foi um líder tremendo. E depois dele ficou Josué como seu sucessor, para levar o povo à terra prometida. E Josué, houve um incidente onde os gibeonitas, todos os povos que o povo de Israel dominava, eles iam ganhando na guerra. E houve um povo de gibeonitas que verdadeiramente enganaram o povo de Deus, fizeram uma trapaça e conseguiram enganar o povo de Deus. E ali eles faziam uma aliança. Eu estou correndo, não vou entrar em detalhes, que não é a pregação da noite, mas os gibeonitas enganaram o povo de Deus e assim fizeram um pacto, uma aliança com o povo de Israel, de eles estarem serem ajudados por Israel. E aqui nós vemos que, pouco antes do que nós lemos aqui, assim que o povo dos gibeonitas fizeram uma aliança com Josué e com o povo de Israel, houve uma guerra, vieram outros reis contra esse povo, os gibeonitas, ok? E já tem uma palavra aqui para você, queridos. Cuidado com as alianças, amém, queridos? Esse povo não era para ter feito uma aliança com Israel, e aí quando veio uma guerra, Israel já tinha feito uma aliança e teve que se comprometer em ajudar. Alguém aqui teve uma vez fez um compromisso que não devia e depois teve que ajudar? Quando se entende, diga amém. Então cuidado com as alianças, amém, queridos? Mas houve um momento de uma guerra, e aí Deus fala para Josué não ter medo, que eles iam ter uma grande vitória. E aí nós chegamos nesse texto aqui. No meio da batalha, os israelitas começaram a vencer, e choveu pedras do céu em cima dos inimigos. E glória a Deus por isso, queridos. Já pensou Deus começar a chover pedras sobre os inimigos? Sobre esses demônios, tudo aí, acabar com tudo isso, queridos? Glória a Jesus. Já pensou que tremendo? Aí, no meio dessa batalha, Josué levanta a voz na frente de todos os seus liderados e fala assim: Sol, detente em Gibeão, e tua lua no vale de Ajalon. Eles estavam ganhando a guerra, só que ia começar a escurecer, e a chance dos inimigos se dispersarem e fugirem aumentava provavelmente. Eles precisavam que o dia se estendesse. E Josué dá uma palavra de fé, ele fala assim: Sol, detente em Gibeão. Pensa comigo aqui, queridos, olha a ousadia desse homem. Na frente de todo mundo: Sol, detente no céu, e lua, fica parada aí. Imagina, os seus liderados provavelmente achar: esse cara tá louco, esse cara tá doido, esse cara tá maluco. Mas Josué tinha uma fé no coração, ele deu uma palavra de fé. E sabe o que a Bíblia diz, querido? Que o sol parou
e a lua parou no céu. Tremendo, queridos. Imagina isso aí acontecendo. Foi o primeiro horário de verão, né? O dia ficou mais longo, queridos. O Josué fundou o horário de verão, glória a Deus, queridos. Mas imagina, queridos, um homem conceituado, um líder, levanta a voz e fala assim: sol, fica parado. Tamanha fé que esse homem tinha. Já pensou? E sabe o que aconteceu? Deus honrou a fé de Josué. E diz a Bíblia que o sol ficou parado e a lua ficou parada no céu, queridos. Mas o que eu quero compartilhar conosco nessa noite, queridos, é que para Josué chegar ao ponto de falar para o sol ficar parado, tem algumas coisas na vida de Josué que o destacaram. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz que nunca mais houve outro dia igual a esse, nem antes nem depois houve um dia onde Deus ouviu o homem a ponto de parar o sol no céu, queridos. E qual era o segredo desse homem de Deus? O que ele fez de tão especial para chegar ao ponto de ter uma fé tão grande? Número 1, alguém pode dizer que Josué era um homem de fé. E realmente era. Glória a Jesus. Amém? Amém. Josué era um homem de fé, queridos. Ele creu na promessa de Deus. Quando todos os espias, lembra da história dos espias? Quando todos os espias chegaram e disseram: nessa terra tem gigante. E não era dos engenheiros do Havaí que falavam da terra de gigantes. Quem lembra dessa música? Só eu, né? Eu lembro. Lembro dessa terra de gigantes. O povo chegou falando: essa terra tem gigantes. Nessa terra, a terra engole as pessoas. E Josué: não, mas vamos lá que Deus garante. Nós temos condição em Deus de ganhar essa guerra. Josué era um homem de fé, já tinha começado assim. Outra coisa que Josué era um homem submisso à sua autoridade espiritual. Para poder chegar ao ponto de dizer para o sol ficar parado, Josué primeiro teve que andar um caminho, um tempo com Moisés. Quantos entendem? Digam amém. Você quer sair ganhando, queridos? Quer crescer espiritualmente? Ande com homens de Deus. Irmãs, andem com mulher de Deus. Tem gente andando, se aconselhando com gente que não tem que dar conselho nenhum, não tem nenhuma moral para ensinar nada, mas aconselha. Cuidado com quem você se aconselha, cuidado com quem você anda. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim, com todo amor e carinho: cuidado, dá um sorriso, cuidado com quem você anda. Cuidado com o fruto podre, queridos. Fruto podre, você coloca ele do lado de outro fruto, ele começa a apodrecer o outro, queridos. Misericórdia, murmuração pega, incredulidade pega, infidelidade pega, queridos. Eu já vi pessoas que eram firmes na igreja, firmes com Deus, colaram com a pessoa errada, hoje estão separados do marido, divorciados, as crianças estão para um lado, a mãe para o outro, os pais por causa de andar com gente errada. Moisés era um exemplo de Deus, e Josué colou com a pessoa certa. Conecte com a pessoa certa, caminhe com gente de Deus, querido. Vai por mim, vai por mim. Tem gente se conectando, escutando aconselhamento de pessoas erradas. Como é que Josué chegou ao ponto de dizer para o sol ficar parado no céu, para dizer para a lua ficar parada no céu? Antes ele andava como um homem de Deus, ele viu Deus operar milagres na vida de Moisés. Moisés subiu o monte, estava lá Josué do lado lá. Fiel, tem que ser fiel, queridos, tem que andar junto. Ande com o seu pastor, ande com as irmãs, ande com a sua pastora, queridos. Cola com gente de Deus, que não é para nos glorificar não, mas queridos, quando Deus coloca uma pessoa, queridos, na liderança, tem alguma coisa para passar, amém, queridos? Quero crer que tem alguma coisa boa para passar, em nome de Jesus. Então caminha com gente de Deus, queridos. Josué era um homem de fé, mas era um homem também de fidelidade. Ele era um homem submisso à sua autoridade. Ele estava junto de Moisés. Moisés ia para um lado, Josué ficava lá. E às vezes tem pessoas que são fiéis e ainda ouvem palavras. Esse aí é um
puxa saco do pastor. Já ouviu esse tipo de comentário? Não sei como traduzir isso no inglês. É uma pessoa que está ali, não, mas querido, existe uma diferença entre você ser um lisonjeador e ser alguém fiel. Muita gente eu já vi na minha vida que são lisonjeadores, elogiam, mas é da boca para fora, tapinha nas costas. Outra coisa é você ser uma pessoa fiel. A pessoa fiel não fica procurando elogio. A pessoa fiel não precisa ficar preocupando em tapinha nas costas. E nem fica dando tapinha nas costas. Ela só cumpre. A visão é essa, vamos embora. Quantos entendem? Diga amém. Então Josué era um homem submisso à autoridade espiritual de Moisés. Mas ainda há uma razão, que nós não falamos, que possibilitou essa grande vitória na vida de Josué. Josué tinha vamos dizer assim, uma chave mestra que abriam essas bênçãos todas. Josué tinha um segredo que nós vamos ver na palavra de Deus. Que segredo é esse? Abra lá em Josué capítulo 1. Você crê que dizer para o sol ficar parado no céu e o sol obedecer é uma vitória muito grande, queridos? E não é porque ele queria se bronzear, não, amém, queridos? Era uma vitória contra os inimigos. Amém, queridos? E aí, olha o que acontece na vida de Josué para ele poder ter essa grande vitória. Josué capítulo 1, eu vou ler o versículo 7 e 8. Deus manda o seu anjo. Deus fala com Deus fala com Josué. E antes disso, Deus fala pessoalmente com Josué, falando assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E aí ele fala, Deus falando para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Queridos, quantos querem ser prósperos nesse lugar aqui? Levanta a mão. Quem quer ser bem sucedido? Tá, mas levanta mesmo. Levanta as duas mãos aí. Eu quero ser. 3 pessoas. O Pedro levantou até o pé aqui. Glória. Isso aí, filho. Isso é fé aqui. Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser bem sucedido? Todos, querido. Mas aqui Deus dá uma chave mestra para Josué. Dá uma palavra para ele. E a palavra é a seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E ele fala também: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aqui tem 3 coisas, queridos, que eu quero citar nessa noite. A primeira é o não apartar da boca, que quer dizer declarar a palavra. Diga, declarar a palavra. Diga, eu vou declarar a palavra. Queridos, a palavra do Senhor tem poder, sabia disso? Sabia que você começa a declarar a palavra, mas tem que ler a palavra, amém, queridos? Conhecer a palavra, tem que declarar a palavra, a palavra tem que estar na sua boca. Infelizmente, queridos, vamos trazer para a nossa vida atual. Você está andando ali na 21, aquele tráfego maravilhoso, aí uma pessoa te corta na frente do sinal vermelho, e aí você abre aquela boca e coloca a mão para fora, não aqui, né, em nome de Jesus, e sai aquela palavra, queridos, mas não é essa palavra aqui que eu estou falando. É assim. Você vai, que nem eu falei uma vez, você vai no supermercado, você está atrasado, tem que chegar em casa, marido está esperando a comida, marido está quase um monstro já, de tanta fome, e você está na pressa, tem compromisso, tem que sair, tem que fazer um monte de coisa. Você chega na fila do supermercado, aí você vai, essa aqui é boa, eu vou entrar nessa fila aqui agora, que essa aqui tá boa. Aí entra, tem uma senhora ali com um monte de cupom, ela vai tirando assim.
Aí você fala uma palavra de bênção, né? O que sai da nossa boca quando a gente é apertado, queridos? Lembra da história do Donald? O Donald, você fica sabendo o que tem dentro dele quando você aperta ele. Mas quando Deus permite a vida te apertar, o que sai da tua boca? Tem gente que nessa hora sai palavrão, maldição. Tem gente que fala besteira, murmuração, querido. Diga, ai meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que a boca fala do que o coração está cheio. O que nosso coração anda se enchendo, queridos? Às vezes a gente está com o nosso coração, queridos, a gente quer que Deus mande avivamento, mas a gente está com a cabeça em novela, futebol. Amém, glória a Deus pelo futebol, queridos. Mas não vira também, como se diz, idólatra, amém, queridos? Glória a Deus. Está chegando a Copa e nós vamos assistir também, amém? Glória a Jesus. Não sou contra futebol, queridos, acho legal. Mas tem gente que fica na hora, no dia a dia vai se enchendo. É novela, é não sei o que, e conversa, e gossip, e não sei o que lá. Aí chega na hora da dificuldade, não tem nada para passar. Sem brincadeira, uma vez a minha esposa e eu, uma pessoa que estava na igreja lá em Chicago, ela escutou a pessoa falando assim: não tem problema aí, você toma a pílula do dia seguinte, você resolve esse problema aí. Uma pessoa que estava falando que não sabia se estava grávida ou não. Uma pessoa que é suposta estar, né? Faz muito tempo isso, a pessoa já nem está na mesma igreja. Quando as circunstâncias difíceis vêm, queridos, numa batalha espiritual, o que está saindo da nossa boca? Reclamação, murmuração, palavra de maldição, ou é a palavra de Deus, querido? Olha o que ele fala aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe o que tem que estar na boca do crente, querido, do cristão verdadeiro? Palavra de Deus. Mas para você falar a palavra, você tem que escutar a palavra. Para nós falarmos a palavra, temos que ler a palavra. Quantos entendem, diga amém. Tem que encher da palavra, queridos. É a palavra que resolve as coisas. A palavra de Deus que não volta vazia. É a palavra do Senhor, queridos. Outra coisa, além de declarar a palavra, tem que meditar na palavra. Diga, meditar na palavra. Meditar na palavra. E meditar não é você ficar ali, né? Vou esvaziar minha cabeça. Vou esvaziar minha cabeça. Essa palavra meditação tem sido usada pelas seitas transcendentais. Mas isso não é uma palavra que nós temos que resgatar o valor original da palavra. Meditar é você ficar ali ruminando. Sabe aquele boi que fica ruminando, né? Os irmãos que já estiveram na fazenda sabem o que eu estou falando. O boi, ele fica ali ruminando aquela grama. Aí ele coloca para fora e... Como é que é? Não, coloca dentro do estômago, né? Tem um lance assim que ele... Tem 2 estômagos, né? Não tem um negócio assim? O Fábio entende aí, então me corrige depois. Ele tem 2 estômagos, ele coloca de um para o outro e vai ruminando e fica regurgitando e traz aquilo de volta. E ali sai todos os nutrientes para o boi se alimentar, amém, queridos? Tem que ruminar, tem que meditar na palavra. Durante o dia no seu trabalho, para de se preocupar. Como é que eu vou fazer? Como é que é isso? Aí a conta que chegou e não sei o que lá. E quando você vê, a gente passa o dia inteiro só pensando em besteira. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Se preocupando, sem razão. Tem que meditar na palavra. Diga para a pessoa do seu lado: tem que meditar na palavra. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser bem sucedido? Tem que declarar a palavra e tem que meditar na palavra. Tem que falar, queridos. Tem que meditar. Você está no seu trabalho falando assim: eu sou um abençoado. Eu sou filho de Abraão. Sou herdeiro segundo a promessa. Eu estou aqui entrando nesse lugar aqui. Agora esse lugar vai melhorar porque eu cheguei aqui. Eu vou receber um aumento aí de... Começa a declarar, queridos. E declara a palavra em cima disso. Eu sou um abençoado por Deus. Começa a declarar: meus filhos serão tremendos na terra. Meus filhos serão grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Começa a declarar, queridos. Mas tem gente declarando besteira. Tem gente pensando em tudo que não deve estar pensando. Ou é só eu que às vezes me preocupo demais? Vocês são muito santos.
Ninguém aqui nunca se preocupa com nada, né? Mas se você parar de se preocupar e ficar pensando em tudo que pode ou não pode acontecer, ai, mas e se isso vier, e aquilo, e se eu nunca casar? Para de pensar nisso, queridos. Só crê na palavra e vai declarando. Deus tem um homem de Deus para a minha vida. E já fala em línguas. Já começa a declarar, querido. Isso. Mas não falou com muita fé, não. Tem que falar com mais fé. Tem que botar fé nesse negócio. Quando eu comecei a crer que Deus ia me mandar uma esposa, eu escrevi as qualidades da minha esposa, e eu acreditei que ela já existia, que era uma questão de tempo para ela chegar para mim. Amém, queridos? Tem gente negociando as coisas. Ah, não, se eu for lá no bar eu vou conseguir alguém. Vai conseguir um filho do capeta. Porque tem muito... Homem tem de monte por aí. Mas homem de Deus é mais difícil encontrar. Você tem que envolver Deus nesse negócio. Amém. E assim também para mulher de Deus. Tem um monte de mulher por aí. Mas mulher de Deus, mulher fiel, mulher que vai honrar seu marido, aí tem que envolver Deus nesse negócio para conseguir. Porque é mais difícil. Não é todo mundo que quer pagar o preço. Não sei porque eu estou falando isso, mas alguém vai ser abençoado. Amém, querido? Você quer ser financeiramente abençoado? Declara a palavra, queridos. Medita na palavra. Tem um monte de palavra na Bíblia que são sementes que você pode plantar no seu coração. Sobre multiplicação, sobre finanças, querido. E aí sabe o que acontece? Você vai ter uma colheita de bênção sobre aquilo. Eu garanto que o irmão Elton, ele até citou uma palavra em uma das epístolas de João, que fala sobre você pedir para Deus. Eu sei que o irmão pediu para Deus, eu vem cá. Mas se ele tivesse ficado falando aí, não vou conseguir, ninguém consegue esse negócio, e começasse a declarar dia e noite, você acha que ele ia conseguir, queridos? Tem que pôr fé nesse negócio. Amém, queridos? Tem que declarar a palavra. Tem que meditar na palavra, queridos. Isso, entende-se que para você falar a palavra, você tem que conhecer a palavra, amém, queridos? Mas não dorme não, repreenda todo espírito de sonolência agora, em nome de Jesus. Acorde, você dá uma sacudida no seu irmão assim agora. Sacode aí, queridos. Que o diabo não quer que você escute essa palavra. Quer que você continue com a vidinha que você está vivendo. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, querido. Jesus é bom, Ele tem o melhor para a gente. A palavra dele é bênção para a gente, querido. Tem pessoas que estão recebendo grandes vitórias porque estão crendo na palavra. Não, a Bíblia diz que é assim que eu vou crer. A Bíblia fala para não mentir, eu não vou mentir. Não vai precisar. Se eu precisar ir de algema para o Brasil, né? Deus vai me levar de algema. Eu vou começar tudo de novo no Brasil. Vai ser uma benção. Né, Elton? Já pensou que... Mas não precisou nada disso, porque ele pôs fé e entregou para Deus. E Deus honrou, queridos. Mas tem que conhecer a palavra, queridos. Às vezes tem gente na igreja que ainda acha que as epístolas são as mulheres dos apóstolos. E achava que as epístolas das mulheres dos apóstolos. Tem gente, querido, que usa a Bíblia dentro de casa para... A Bíblia é aquela coisa que... É aquele móvel, né? Para bonito, fica ali a Bíblia, pegando poeira, teia de aranha. Aí no domingo o cara chega lá e faz assim: vamos para a igreja agora. A gente ri, mas é verdade, queridos. Cadê o amor pela palavra? Cadê a fome, a sede da palavra de Deus? Quando as situações apertam, o que você sai da tua boca? Que palavra você tem de aconselhamento com uma pessoa? Eu tenho reparado que quanto mais cheio da palavra alguém está, mais ele está apto para aconselhar outra pessoa. E querido, se você não tem palavra para entregar, fica quieto, só escuta. Fala assim: eu vou orar por você, meu irmão. Só vou orar por você. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, na empolgação, dá um aconselhamento totalmente fora da palavra, porque não conhece. Vai dizer o quê, queridos?
Vai dizer o quê se não tem palavra para passar? Quantos podem dizer glória a Deus? E outro detalhe que ele fala aqui: não se aparte da tua boca, declaração, meditação. E outro é, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aqui fala de obediência à palavra, queridos. Não adianta meditar, não adianta declarar, e quando chega na hora não obedece, queridos. Quando não chega na hora, não, isso aqui que eu vou fazer e acabou. Depois Deus me perdoa. Não obedece. Não, eu não preciso dizimar, porque isso é Velho Testamento, querido. Velho é você. Vai lamber sabão, né? Vai com isso é Novo Testamento, isso é Velho Testamento, isso é antes da lei, isso é depois da lei, querido. É o princípio que quem acredita e crê e põe a fé é abençoado, querido. O trabalho chega. Estava conversando com um irmão que em poucos meses de novo trabalho já recebeu 2 aumentos, querido. Glória a Jesus. Em poucos meses, querido. Mal começou a trabalhar, o chefe falou: já vou te dar um aumento. Aí chegou e deu outro aumento, queridos. Eu estava falando quando eu estava lá em Chicago, meu trabalho que Deus me deu lá, em 2 anos eu ganhei 8 aumentos, querido. E não era de 25 centavos não, querido. Mas isso é para que é fiel, queridos. Tem que ser fiel. Sabe o que acontece? Que as pessoas retêm. Não vou dizimar não precisa não. Não precisa obedecer essa palavra. Aí não faz. Aí chega uma bênção, a pessoa está tão presa naquilo, que a bênção passa por ela, então o anjo da bênção chega assim: não é dizimista não. Fica aqui com a migalha que eu vou abençoar alguém que está sendo fiel. Aí passa a bênção e não entende: por que nada na minha vida anda para frente? Está roubando a Deus? Está obedecendo? A Bíblia fala tanta coisa, que ele fala sobre... A Bíblia tem palavras sobre finanças. A Bíblia tem palavras sobre o seu futuro cônjuge. A Bíblia tem palavras sobre a sua sexualidade. Porque Deus não criou a sexualidade do ser humano e falou: se vira aí. Tem palavra na Bíblia sobre isso, como você se conduzir. O livro de Cantares inteiro, tem um livro inteiro só pelo amor conjugal. Que lindo, né? Tem palavras sobre oração, tem palavras sobre como conseguir a bênção, tem palavras sobre trabalho, tem palavras como se conduzir diante de uma pessoa importante. Tem tudo na Bíblia, queridos. É só você procurar. Tem até sobre sapato, né, John? Ele demora porque ele está na tradução ali. Agora ele responde. Glória a Deus. Tem tudo na Bíblia, queridos. É só você olhar. O problema é que às vezes a gente está assim: meu Deus, abre, não sabe o que vai começar. O que eu vou ler hoje? O livro de pronômios. Onde é que está pronômios? Pronômios, o que é isso? O irmão falou que a minha bênção está em pronômios. Vou procurar. Aí não encontro o livro de pronômios aqui. Tem um livro, aquele livro de Jezabel. Onde é que está aquele livro? Está amarrado, querido. Está amarrado. Tem que conhecer a palavra, queridos. Eu sou do old school nesse negócio. A gente vinha para a escola dominical, que tinha que decorar versículo. Saía da escola dominical, já conhecia um versículo naquele dia. Semana seguinte decorava outro versículo. Depois eles chamavam de texto áureo, texto de ouro. E a gente memorizava aquilo. E depois de 20, 30 anos, em situações difíceis na minha vida, o que me vinha na cabeça? O texto áureo. Aquele texto que a gente memorizou lá quando eu tinha 8, 9 anos, querido. Tem que decorar a palavra, faz parte. Quando o problema aperta, o que sai da sua boca? Mas tem que também obedecer a palavra, queridos. Não basta você conhecer, não basta você declarar, não basta você meditar. Tudo isso é importante, mas tem que obedecer. Estão lá aprendendo o textuário lá atrás. Eu estou vendo. Ok. Amém. A Milly era para estar cuidando das crianças hoje. Amém. Ela está no hospital, então não tem como. Mas Deus vai continuar ajudando, trazendo. Deus manda trabalhadores, que as crianças precisam da palavra. Isso eu e minha esposa, isso traz uma, como se diz,
uma responsabilidade para mim e para minha esposa que você não tem ideia. E eu quero dar uma palavra aqui, e foi bom que isso aconteceu. Tem pessoas aqui que tinham condição de estar ensinando e não está, porque está gastando tempo com besterol. O que você está deixando de legado para a próxima geração? Deus depositou tesouros no nosso coração, querido. E como é que a gente está? O que a gente está passando para a próxima geração? Eu falava para o meu filho, querido, que a gente conversa, como é que vai ser nas próximas gerações? Porque hoje tá ruim o negócio, né? A geração de hoje está pervertida, querido. Eu fico imaginando, será que quando... Hoje tem pessoas que fazem um buraco aqui, põem um vidro, um negócio, como é que é aquilo? A pessoa está comendo e você vê tudo que ela está mastigando ali dentro. Eu imagino que quando tiver na idade dos filhos, nosso filho vai ter gente fazendo implante de osso na cabeça. O cara vai ser que nem um dinossauro, assim, andando. Já tem? Já estou atrasado, que já chegou. Misericórdia. Não tem mais o que inventar, queridos. Chega na hora da entrevista do emprego. E aí, qual é o seu nome? Dinossauro. Que é isso? Mas e essa geração, quem que vai ser os Josués que vão né, ter fé e passar adiante? Quem são os que vão estar falando a palavra? Meditando, declarando, cumprindo e abençoando a próxima geração. Deus manda trabalhadores, Senhor. Vamos parar de ficar pensando besteira, fazendo besteira. Vamos fazer a palavra de Deus, querido. Vamos ensinar a palavra de Deus. A verdadeira prosperidade é fruto de declaração, meditação e obediência à palavra. Quer ser próspero? Faz isso aqui, queridos. O segredo está aqui. É você meditar na palavra, você declarar a palavra e você obedecer a palavra. Está tudo escrito, queridos. Está tudo na Bíblia. É só você encontrar, meditar, declarar e obedecer. E Deus se cumpre. E Deus cumpre a palavra dele. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, não passarão. Se a gente olha para trás e começa a analisar todas as besteiras, tropeços, mais decisões que a gente fez no passado, pensa em alguma besteira que você fez. Pensa só numa então, pensa só numa besteira que você fez. Querido, quase com certeza eu posso lhe garantir, foi falta de palavra, falta de obediência à palavra. Eu vou fazer isso aqui, desobedecendo os pais que mandaram fazer do jeito, aí fazia de outro jeito. Desobedecendo a palavra que diz, faça assim, que a palavra está cheia de princípios para a gente, para nos abençoar. Todas as dificuldades que a gente teve, de besteiras que foram feitas, querido, e dificuldades desnecessárias, a gente pode encontrar a raiz disso. Foi falta de conhecimento, falta de obediência da palavra de Deus e incredulidade. E portanto o sucesso é resultado da nossa obediência à palavra de Deus. Quem quer ser bem sucedido? Está aqui o segredo, queridos. Meditar na palavra, se encher da palavra. Mas pastor, eu não entendo nada. Eu abro aqui, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou ler. Começa simples, vai lá em João, o Evangelho de João, vai ler João. Vai ler os Evangelhos, depois lê as cartas, as epístolas de Paulo. Vai começar a se encher da palavra. Aí Deus começa a usar, porque você está se enchendo da palavra. E se você não entende, tem um seminário disponível, amém, queridos? Que está ajudando muitas pessoas. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Note, ele não fala, pedireis alguma coisa e vai ser feito. Ele fala tudo, queridos. Você quer um green card? Pede para Deus. Mas tem que estar com as palavras dele no seu coração. Eu creio que o irmão Elton louvou a Deus. E eu creio que se ele tivesse chegado lá na hora e desobedecesse, que a coisa poderia ter virado de uma hora para outra.
Porque o diabo ele é enganador. Ele dá com uma mão, mas ele tira com as duas, com as pernas, tira com a boca, tira do jeito. Ele dá com uma mão, mas ele depois puxa tudo, querido. Eu creio que se ele tivesse falado assim, não, vou mentir, então, é só uma vez, depois eu peço perdão. Podia na hora a mulher virar a cara para ela e falar, sabe uma coisa que não acredito em você. Vai pro fim da fila. Porque a autoridade está na mão dessas pessoas. É ou não é, queridos? É verdade, querido. Ele podia ter quebrado o princípio ali para se dar bem e ter dado tudo errado. E ainda que tivesse dado certo, eu vou mentir, aí deu certo, ia viver sem paz. Meu Deus, olha o que eu fiz. Aí chega uma hora, o pastor falando, vamos lá, quem quer servir a Jesus? Não posso, estou cheio de besteira na cabeça. Fiz um monte de falcatrua. E o diabo porque o diabo é acusador. Ele fica ali instigando para fazer. Vai, faz. Não vai acontecer nada, vai, arrebenta, vai. Aí a pessoa não vigia, pá, faz. Depois ele fica, que classe de cristão você é? Olha o que você fez. O mesmo diabo que tenta depois o que fica chutando quando você está indo por baixo. É o que fica condenando. Mas a Bíblia diz, se as palavras dele, se nós estivermos em Cristo, se as palavras dele estiverem em nós, a gente pode pedir o que for, queridos, que Deus vai nos dar. É uma promessa. Já pensou você chegar para o papai, preciso de um carro, Senhor. Não está dando mais eu ir de ônibus para o trabalho, Senhor. Deus, eu tenho visto a minha fidelidade, a tua palavra está em mim, eu estou em ti, Senhor. Deus, eu recebo, Senhor, um carro em nome de Jesus. Esse carro está a caminho. Senhor, esse carro, aí você declara que tipo de carro que vai ser. Eu quero um Cadillac. eu quero um Jeep. Como é que é? Rubicon. Você dá o nome do carro. Eu quero tem irmão pedindo Ferrari aí. Já vai pedir, já pede o melhor. Mas é segundo a vontade dele. Amém, querido? Pede com especifica. A Bíblia fala que isso aqui, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é a pastor Fernanda que fala isso, é o Jesus. Você crê que Jesus mente, querido? Então, se nós estivermos em Cristo, queridos, andando no caráter dele, vivendo com ele, caminhando com ele, você pede, queridos, e Deus abre uma porta. Deus não é alguém que fica retendo bênçãos dos seus filhos, querido. Amém? Deus nos ama. Diga, Deus me ama. Deus tem o melhor para mim. E ele fala assim, se as minhas palavras estiverem em vocês, você não pode pedir o que quiser, eu vou te dar. É isso que ele está dizendo. Deus, eu quero. Deus, tu sabes, eu preciso de um brincar, Senhor. Eu preciso, Deus, de uma moradia, Senhor. Está difícil nesse lugar aqui. Deus, eu preciso de uma escola para meus filhos. Aí você fala, eu preciso de uma classe para o meu filho, para minha filha. E você fala, e Deus conhece a nossa atitude, nosso quebrantamento, queridos. Em Tiago, capítulo 4, e já estou completando. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, a parte B, e o versículo 3 fala assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha que tremendo, queridos. Muitas vezes a gente não tem, não é porque Deus não quer dar, mas é porque a gente não pede. Muitas vezes nós não temos, não é porque Deus não nos ama, é porque a gente não está pedindo. E se a gente pede é com motivação errada. Amém, queridos? E eu encerro com uma ilustração. Quantos pais temos aqui dentro? Se o seu filho está aprontando, desobedecendo, fazendo tudo que não é para fazer, desobediente, aí ele chega, papai, quero ir no McDonald's. Você vai falar, que McDonald's o quê? Você já fica irado, não é verdade? Mas se seu filho começa a fazer as coisas,
papai, eu vou obedecer. Tá aqui, pai. Tô fazendo, ó. Aí, papai, vamos no McDonald's? Claro, filho, vamos lá. Não é assim que funciona? Por quê? Porque o pai, ele ama que o filho seja obediente. Ele ama o filho independentemente, mas ele quer que o filho seja obediente, porque ele sabe o que é melhor para o filho. E todo pai bom quer honrar o filho quando ele está sendo obediente. Mas quando o filho está desobediente, como é respondão. Papai, vamos no McDonald's. Que McDonald's que é? Faz um cereal aí. Se vira. Não é assim? Vocês são muito abençoados. Vocês são muito espirituais. Então, e Deus, querido? Como Deus é bom. Ele quer nos presentear bons presentes. Se você é um filho que crê na graça de Deus, Deus, eu sei que eu sou um pecador, mas me perdoa, Senhor. E você começa a andar em obediência. Papai, eu preciso agora de um carro, Senhor. Papai, eu preciso de uma esposa, de um esposo. Eu preciso ir para o college. Deus abre uma porta. E você fala para o Senhor, você está andando em obediência. Deus ouve. Se nós que somos maus, a Bíblia diz, né? Se vocês são maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos. Quanto mais o Papai do céu sabe dar bons presentes para aqueles que pedem. E se você anda em obediência, que Deus honra isso, querido. Então fique de pé nesse momento. Josué deu um exemplo para a gente. A lua e o sol parou por causa da palavra desse homem, mas ele andou em fé, ele andou em submissão a Deus, e ele meditava, declarava e obedecia a palavra de Deus. Já ele chega aqui, toca uma música suave para a gente fazer uma oração, por favor. Quantos foram abençoados em nome de Jesus? Mas se você for e praticar essa palavra, queridos, começa a acordar mais cedo para ler a Bíblia. No metrô, vai escutando a Bíblia no iPod, no iPhone, no iPin, o que você tem aí, coloca lá, começa a escutar, queridos, a palavra. Não tem desculpa para você não escutar a palavra, queridos. Tem em vídeo, tem em áudio, tem em iPod, tem em CD, tem apps de Bíblia que você pode ir ali, né, escutando. Deus, fala comigo. E aí você vai se enchendo e vai fortalecendo. E quando chegar na época das dificuldades, você vai ter palavra para vencer essas situações. E eu declaro aqui uma igreja, queridos, que ama a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Declaramos, Senhor, uma igreja, Senhor, sarada, uma igreja santa, uma igreja que vibra, que vive, Senhor Deus, o Teu Evangelho, Senhor. Uma igreja, Deus, cheia do Teu Espírito Santo. Uma igreja que ama a Tua palavra e vive, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Deus, tira de nós todo sentimento, Deus, fora da Tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai. Pai, se alguém aqui, Senhor, que tem andado fora dos Teus caminhos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, convence, Senhor, da necessidade, Deus, de viver o Evangelho, Senhor, como Tu desenhou para nós vivermos, Senhor. E Pai, se alguém pecou, Senhor, se alguém feriu a Tua santidade, Senhor, perdoa, Senhor, limpa, Senhor, restaura, dá sabedoria, Senhor Deus, discernimento, Senhor, para caminhar, Deus, em fé, Senhor, caminhar no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, começa a sarar, Deus, toda ferida, toda mágoa, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, e traz a Tua palavra, Senhor, poderosamente nesse lugar, Pai. Fala com cada filho Teu, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos famílias saradas, Senhor. Dá-nos, Deus, líderes sarados, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, cria em nós, Senhor, homens e mulheres que amam a Tua palavra e vivem a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Continua cuidando de cada um de nós, por louvor da Tua glória. E a igreja concorda dizendo amém, queridos. Quero encorajar você com isso, Senhor. Com isso, queridos. Comece a declarar a palavra, comece a viver essa palavra, e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Vamos dizer junto, graça e paz. E, perdão, só um momentinho. Logo após o culto agora, nós vamos ter a ceia. Para quem quiser participar e não pôde, estamos
distribuindo a ceia, amém? Vamos dizer junto, graça e paz? Graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.